Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, iremos iniciar um novo assunto, que é o movimento em 2D e 3D. Só para a gente traçar uma linha no tempo, nas videoaulas anteriores, nós estudamos a cinemática 1D. Nessas videoaulas anteriores, nós vimos os conceitos de várias grandezas físicas e também derivada e integral. Nesse novo tópico, a gente vai continuar abordando as mesmas grandezas físicas trabalhadas e, além dos conceitos de derivada integral, nós iremos incorporar o conceito de vetor. Isso fará com que os exercícios selecionados fiquem maiores a execução deles, porém viáveis. Então, assim, para a gente começar entendendo a contextualização, eu queria conversar com vocês sobre esse gráfico aqui, onde eu tracei um eixo ortogonal com os eixos x, y e z. E aí, eu escolhi um ponto P no espaço, que é a posição do meu corpo. Verifiquem que agora o meu corpo, ele não vai andar só em X, tudo bem? Que era o que a gente fazia antes. Agora, o meu corpo, ele pode ter qualquer posição no espaço. Então, o meu corpo, eu vou poder rebater ele nos três eixos. Então, ele vai ter uma coordenada X, ele vai ter uma coordenada Y e ele vai ter uma coordenada Z, tudo bem? Só que ao invés da gente falar das coordenadas x, y, z, fica mais elegante descrever esse ponto P através de um vetor. Vamos relembrar como escreve um vetor? Vocês se recordam que um vetor sempre sai da origem e vai até o ponto onde eu quero matematizar. Então, esse vetor R aqui, ó, vai ser o nosso vetor posição, que é o que eu vou matematizar aqui no slide no canto esquerdo. Tudo bem? Se a gente olhar, o vetor R, ele é descrito por uma coordenada x na direção y, uma coordenada y na direção j e uma coordenada z na direção k. Vamos relembrar o que são esses i, j, k? O i, j, k são versores, que nas aulas de GA vocês aprendem que são vetores unitários, que servem para indicar a direção e sentido do vetor. Então, lembra, o versor I está para o eixo X, o versor J está para o eixo Y e o versor K está para o eixo Z. Aí, alguns de vocês podem estar se perguntando, eu entendi que vai ter a coordenada X, Y, Z, porque agora é um corpo espacial, tudo bem? Mas por que foi colocado X de T, Y de T e Z de T? Por que está escrito que é uma função? Porque, de novo, o corpo, ele não vai ficar parado no espaço. Esse corpo, esse ponto P pode ser um drone. E esse drone vai poder sair voando. Se ele vai sair voando, a coordenada X dele, ou Y, ou Z, vai variar ao longo do tempo. Então, por isso que o X é uma função do tempo, o Y também é função do tempo e o Z também é função do tempo. Tudo bem? A partir de agora, você tem que tomar cuidado com a escrita. Você tem que ver se você está colocando a flechinha em cima do vetor do lado esquerdo, se está colocando os versores do lado direito, para ter elegância matemática. Tranquilo? Aí, se a gente tem a posição do corpo, o próximo passo é escrever o vetor velocidade. E aí, eu trouxe a tríade da física que a gente tem discutido já algumas aulas. Lembra que a tríade da física é o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração. Vocês lembram que se a gente vem para a direita, é a derivada. Deriva, deriva. E se eu quiser voltar, é integra, integra. Né? Então, ao contrário das videoaulas anteriores, ao invés de eu escrever x aqui, eu estou escrevendo o R, né? Porque agora é o vetor posição. Inclusive, alguns de vocês vão teimar daqui para frente de querer colocar a letra X aqui do lado esquerdo. Mas nota, gente, que agora a gente escreve o vetor posição como sendo R, porque o X do lado direito é apenas uma das coordenadas, né? Eu posso ter mais de uma agora. Prestar atenção nisso, por favor. Então, se eu quero calcular o vetor velocidade tendo o vetor posição, eu tenho que derivar. Então, eu escrevi aqui, ó. A velocidade é a derivada da posição no tempo. Só que agora eu vou ter que derivar esse vetor inteirinho. Então, eu vou ter que derivar a coordenada x no tempo, eu vou ter que derivar a coordenada y no tempo e eu vou ter que derivar a coordenada z no tempo.
tudo bem? E aí, se eu fizer o dx dt, isso vai me dar a componente x do vetor velocidade. Se eu derivar o y no tempo, isso vai me dar a componente y do vetor velocidade. E por fim, se eu derivar o z no tempo, eu vou ter a componente z do vetor velocidade. Então, notem que agora o meu vetor velocidade também vai ter três componentes, a componente x, a componente y e a componente z. Esse vetor que a gente está calculando é o vetor velocidade instantânea. Por quê? Porque a resposta final também vai ser uma função velocidade, que o exercício pode escolher o tempo que ele quer que eu faça a conta, né? Então, a gente vai ter a função genérica para o exercício escolher o tempo que ele quer que eu faça o cálculo. Então, se eu posso escolher qualquer tempo, é a velocidade instantânea. Tranquilo? E aí, o próximo passo, se eu tenho o vetor velocidade, ele pode pedir para a gente calcular o vetor aceleração, é só fazer a derivada de novo. Então, se eu derivar o vetor velocidade no tempo, eu vou ter o vetor aceleração. Então, de novo, eu vou ter que derivar esse vetor inteirinho. Então, eu vou ter que derivar o Vx no tempo, eu vou ter que derivar o Vy no tempo e eu vou ter que derivar o Vz no tempo. Se eu derivar a componente x da velocidade no tempo, eu vou ter a componente x do vetor aceleração. Se eu derivar a componente y do vetor velocidade no tempo, eu vou ter a componente y do vetor aceleração. E, finalmente, se eu derivar a componente z do vetor velocidade, eu vou ter a componente z da aceleração. Tudo bem? Então, de novo, lembrar que tem que colocar um vetor do lado esquerdo e colocar as componentes com os versores no lado direito. E aqui também é uma passagem importante para a gente ir relembrando nas primeiras aulas da cinemática, que a gente tinha visto que a aceleração é a derivada segunda do vetor posição no tempo. Aqui nessa figura dá para ver direitinho que é a derivada segunda, né? Porque ó, se eu saio do vetor posição, para eu chegar no vetor aceleração, eu tenho que derivar quantas vezes? Uma, duas. Então, se eu fizer a derivada segunda do vetor posição, eu obtenho o vetor aceleração, que é o que está escrito aqui matematicamente. Só que fazer a derivada segunda do vetor posição é fazer a derivada segunda do x em relação ao tempo, fazer a derivada segunda da componente y em função do tempo e fazer a derivada segunda da componente z em função do tempo. Né? Então, isso vai me dar o vetor aceleração instantânea. Aqui eu não estou mostrando, eu mostrei para vocês como surge matematicamente esses três vetores, posição, velocidade e aceleração, a partir da derivada. Mas a gente também poderia fazer o caminho de volta pela integral. E o caminho de volta pela integral eu vou deixar à discussão para os exercícios. Tudo bem? O que mais que estaria faltando aqui? Porque nós vimos mais alguns conceitos lá na aula de cinemática unidimensional. Nós também vimos a velocidade média e a aceleração média. Né? Então, aqui foram os valores instantâneos. Vamos para os valores médios? Está no próximo slide. Então, aqui, ó. Nota o que aconteceu aqui no meu desenho. O meu ponto, né? Então, de novo, eu tenho um eixo ortogonal definido, x, y, z. Eu tinha um ponto 1 e o meu corpo foi andando até chegar no ponto 2. Qual que foi a trajetória do meu corpo? A trajetória da partícula, está até descrito aqui que vai ser essa linha tracejada. Então, quando o meu corpo vai andando em cima da linha tracejada, é a trajetória. Então, essa daqui, o ponto 1, é a posição da partícula no instante t1, e o ponto 2 é a posição da partícula no instante t2. Tudo bem? E a gente pode ver que como vai ter um tempo inicial e vai ter um tempo final, eu vou ter um intervalo de tempo. Então, se eu tenho um intervalo de tempo, eu tenho valores médios. Tudo bem? Então, como que eu faço para calcular a velocidade média? Então, veja, como até o nosso jeito de falar tem que mudar. Como que eu faço para calcular o vetor velocidade média? Então, o vetor velocidade média é dado pelo vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo.
Será que todo mundo já entende o que é esse ΔR, o vetor deslocamento? Né? Tudo que é delta na física é a posição final menos a posição inicial. Só que agora a posição final é um vetor e a posição inicial também é um vetor. Tudo bem? Então, ao invés de a gente ficar pensando no vetor posição, talvez seja mais fácil a gente ver nessa escrita aqui. Eu vou ter um ΔX, eu vou ter uma variação em X, eu vou ter uma variação espacial em Y e eu vou ter uma variação espacial em Z. Então, quem que vai ser o meu vetor velocidade média? Vai ser o ΔX pelo ΔT na direção Y, mais o ΔY pelo ΔT na direção J, mais o ΔZ pelo ΔT na direção K. Às vezes o aluno pode me dizer assim, eu vou ter dificuldade de decorar essa fórmula. Não tem por que decorar, né? É só você lembrar como que era escrita no caso unidimensional. A velocidade média era o ΔX pelo ΔT. Agora, lembrar que é um vetor tridimensional. Então, além de ter o ΔX pelo ΔT, vai ter o ΔY pelo ΔT e vai ter o ΔZ pelo ΔT. Vai ter as três coordenadas, a gente só generaliza o raciocínio, tudo bem? Então, aqui a velocidade média vai ser a velocidade nesse intervalo de tempo, entre ele sair do ponto 1 e chegar no ponto 2. Aí, tem uma outra consequência aqui embaixo, que talvez é uma das coisas que vai ajudar muito a gente na resolução dos exercícios. Se eu perguntasse para vocês, como que eu faço para saber qual que é a direção do vetor velocidade média? Então, vamos olhar aqui na figura. Vocês percebem que esse ponto 1 pode ser descrito por esse vetor R1? Vocês percebem que esse ponto 2 pode ser descrito por esse vetor posição R2? E quem que seria o ΔR? O ΔR é esse vetor aqui, né, que está mostrando o deslocamento sofrido pelo corpo entre os pontos 1 e o 2. Aí, o que eu posso te provar matematicamente? Que se eu sei a direção e o sentido do vetor ΔR, eu também sei a direção e o sentido do vetor velocidade média. Por quê? Porque o ΔT não influencia, porque o ΔT é um escalar. Então, quem vai definir a direção e o sentido do vetor velocidade média vai ser o ΔR. Então, vocês percebem que aqui o ΔR não está nessa direção na figura, apontando para cima? Então, o vetor velocidade média também está apontando para cima, porque os dois, né, tem que ter a mesma direção e sentido. Então, eu escrevi isso aqui na consequência, ó, o vetor velocidade média vai ter a mesma direção e sentido do vetor ΔR, tudo bem? E, por fim, temos o vetor aceleração média. Então, o vetor aceleração média, ele vai ser definido pela variação do vetor velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, aqui, eu vou ter uma variação da componente x da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, uma variação da componente y da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, e também, como é um vetor tridimensional, eu vou ter a variação da componente z da velocidade pelo intervalo de tempo. Tudo bem? E aí, de novo, se eu perguntasse para vocês, é o mesmo tipo de pergunta feita anterior. Nessa fórmula aqui final, quem que vai me dar a direção e o sentido da aceleração média desse vetor? Então, quem vai me definir vai ser o ΔV. Se eu conseguir achar sempre na figura, no enunciado, aonde que está apontando o vetor ΔV na figura, eu vou saber qual que é a direção e o sentido da aceleração média. De novo, porque o ΔT é um escalar e ele não influencia na direção e no sentido dos vetores. Tudo bem, pessoal? Se vocês ficaram com dúvidas nesses conceitos iniciais, coloquem as perguntas lá no fórum, por favor. As próximas videoaulas que se seguem são exercícios para nós treinarmos esses conceitos discutidos. Obrigada!